Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui no estúdio, né, avançado do broadcast da Frasle Mobility, aqui na Automec 2025. E é um prazer muito grande. Eu sou Silvio Rocha, do Balcão Automotivo. E aqui ao meu lado, Sérgio Montagnoli, diretor de marketing global e vendas e AM da Frasle Mobility, né, vai contar um pouco para a gente. A gente vai bater um papo, falar sobre diversos assuntos, né? Sérgio, eu queria que você fizesse sua saudação inicial para a nossa audiência. Primeiro, muito obrigado, Silvio, pelas suas palavras aí. Sou responsável por vendas e marketing na Frasle Mobility. Para quem não sabe, a Frasle Mobility ela tem uma história bem recente, né? Porque ela nasceu em 2023, embora a Frasle propriamente seja uma empresa de 70 anos, né? Mas na jornada, a Frasle ela foi adquirindo empresas e foi colocando marcas icônicas sob esse guarda-chuva. Então, chegou um momento que já não fazia mais sentido ser Frasle, dona da Controil, dona da Frevax, dona da Nakata, e aí a gente criou esse guarda-chuva, então, que é a Frasle Mobility. Frasle Mobility é a casa dessas marcas que, para nós, nos dão muito orgulho, né? Então, Frasle, Nakata, Fremax e Controil. Muito bom, muito bom. Sérgio, vamos lá. Vamos falar aqui especificamente, vamos começar a falar sobre o evento. Né? A gente está indo para o último dia de feira, né? A gente está no quarto dia. Feira a Automec, a nossa maior feira do setor, onde todo mundo espera, né, ansiosamente 2 anos, e principalmente depois da pandemia, né, que houve aquele hiato, né, na feira. Então, eu queria que você falasse, já em 2023, já foi pujante, em 2025. A gente está no quarto dia, a gente sabe que no sábado é o dia mais movimentado, é o dia que o mecânico para lá na oficina, vem com o amigo, é o que o balconista, vem as caravanas, né, que lotam aqui as dependências. Queria que você falasse um pouco sobre isso e o que o visitante vai poder encontrar aqui no stand da Frasle Mobility. Eu vou começar pela feira, né? A feira ela tem 1.500 marcas, né? Estamos esperando esse ano entre 90 e 100 mil visitantes, né? Então, realmente, é uma feira que representa a pujança do setor de reposição. E diferente dos outros anos, a gente está percebendo também que ela teve um perfil da volta do estrangeiro. A gente recebeu muito cliente de fora do Brasil. Isso não aconteceu em 2023 e está acontecendo em 2025. Isso também é muito bom. Bom, esse stand tem 450 metros. Eu diria que ele, se não é o maior, está entre os maiores stands da feira. E por quê? Porque a gente tem que abrigar todas essas marcas, né? Então, as 4 marcas, os produtos, a exposição. E ele foi feito para receber mecânicos. Ele foi feito para receber o nosso aplicador, que é, de fato, no dia a dia, quem decide qual a marca que vai ser instalada no veículo. E é interessante porque é um conceito aberto, né? Você não tem divisões, você entra, conversa, já fala diretamente com quem você conhece, né? Perfeito. Ele é um stand que ele foi feito para acolher. Então, você, balconista, você, aplicador, toda a equipe de venda dos distribuidores que se relaciona com esse time diariamente, né? Então, venham para cá, né? Nos visite e aproveite, desfrute, né, de tudo o que a gente trouxe aqui, tanto de conhecimento técnico, como também do contato comercial com a nossa equipe que está à disposição. Muito bom, a gente contextualizou. Sérgio, agora, muito dos profissionais que vêm aqui à feira, eles vêm para estreitar esse relacionamento com as indústrias, né? Às vezes, para não ter intermediário, né? Então, e vocês, né? A Frasle fez essa plataforma Auto Experts, que de uma certa forma você municia todo o mercado, toda a cadeia, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente quais são os benefícios hoje, como que está isso se dando aí em nível Brasil, como faz para acessar, né? Quem ainda não acessa. Silvio, eu vou começar assim. Vamos falar do conceito, né? Legal. Então, existe um conceito inicial que, assim, que peça é pizza. Pô, peça é pizza? O que é isso, né? Hoje, a nossa oficina, ela não tem espaço físico e nem vai poder, com a complexidade de modelos que tem, ter estoque para atender a todos. Então, ele precisa de, rapidamente, receber o veículo, fazer o diagnóstico,
prover qual seria o orçamento e depois fazer a correção. Eu sou do tempo que eu deixava o carro na oficina e isso pegava 3 dias depois. Hoje em dia, ninguém mais faz isso. Então, ele quer deixar o carro ali na oficina, se possível pegar no final da tarde ou antes. Então, peça é pizza no sentido que a peça tem que estar próxima do mecânico. Por isso, a gente usa uma rede de distribuição. Nós temos hoje 4 centros de distribuição no Brasil, mas eles não são suficientes para ter o serviço da entrega de pizza em 40 minutos. Então, a gente usa a rede de distribuidor. Então, isso é muito importante ressaltar a importância deste canal para nós. Mas espera aí, então vocês delegam o serviço, o atendimento para o distribuidor? Puxa, não é bem assim. Então, nós começamos a desenvolver ferramentas que até então era do universo físico, que é visitação, promotores técnicos visitando as oficinas, visitando os varejos. Mas a possibilidade de cobertura ou de levar informação, ela era muito limitada, né? Vamos pegar aqui em São Paulo, para você se deslocar aqui em São Paulo, 1 hora e meia, então você ia fazer 6 visitas no dia, né? Então, puxa, com o universo digital, despertou uma oportunidade de escalar tudo aquilo que a gente faz ainda no universo físico, mas a gente pode escalar no digital, pode customizar, pode deixar de acordo com o interesse do momento daquele profissional da cadeia. Então, quando a gente pensou, e aí já vou introduzir o Auto Expert, que é a nossa plataforma, né, Silvio? A gente pensou numa plataforma que fosse, ao mesmo tempo, um catálogo, que é quando começa a jornada, a busca da peça certa, o onde encontrar, quer dizer, se eu encontrei a peça, essa peça está certa, onde eu encontro? E, na sequência, como eu faço o melhor diagnóstico, se eu tenho algum problema, para quem que eu ligo, como eu resolvo. Então, existe uma proposição de ter nessa plataforma um conjunto de soluções para o profissional da cadeia. Agora, é muito rápido isso? Não. Mudar hábito, Silvio, você sabe muito bem, é muito difícil. Eu vou dizer que ainda tem muita gente que nos pede catálogo físico. E tem que atender, Sérgio? A gente atende, mas a gente atende através da plataforma. Hoje, na plataforma, você pode imprimir todo o catálogo, se for assim seu desejo, ou aqueles grupos que você tem interesse. Então, a plataforma ela veio também para, ainda no modelo digital, também para dar solução para aquele profissional que ainda gosta de ter o catálogo no meio físico. Mas veja que ainda, depois de todos esses anos, eu posso dizer que o Auto Expert ele tem 9 anos, pouco, jovem, né? Mas ainda há essa necessidade de você aprender, usar a plataforma, a gente divulgar mais ainda, né? Para você ter uma ideia, hoje são mais ou menos 850 mil visitas que a gente tem por mês no Auto Expert. Isso só para a busca de peças. Nossa. A gente também tem busca por placa, para facilitar a vida, você sabe. Nossa, isso foi fantástico, né? Essa busca por placa. Mais da metade das buscas já são por placa, tá? Então, isso é muito, muito interessante, quer dizer, é uma solução que, de fato, agradou. Mas eu ainda acho 850 pouco. Porque se você for pensar ainda no grupo de catálogos, aí a gente fala, se juntar todos os catálogos da empresa, Nakata, o catálogo de Fras-le que ainda existe, nós estamos falando de 3 milhões de visitas mês. 850 no Auto Expert. Então, nós vamos trabalhar muito essa jornada com você, profissional da cadeia, para poder trazer você para esse ambiente, que é muito mais completo, muito mais rico. Nossa, fantástico. E principalmente no momento que você falou, o carro parado na oficina, ele está ocupando espaço, não tem essa rotatividade, até mesmo o profissional de vendas, né, no varejo, você dá uma celeridade para o processo, né? E eu vou trazer um outro elemento que é muito importante. É você juntar o mundo físico com o digital. A gente chama de physital. O physital, ele é o segredo de sucesso. Então, você está numa jornada de reparação
e você tem uma dúvida na aplicação de peça. Tem uma dúvida, pode ser. O sistema de freio é muito comum, né? Você sai com mais de um sistema de freio, então você vai encontrar no catálogo, para o mesmo modelo, 2 pastilhas de freio. Qual eu vou usar? Isso Né? gera dúvida, né? Isso gera uma informação passada errada, aí tem o retrabalho do profissional. Como saber qual sistema de freio está instalado no veículo? Né? Então, aí sim você precisa ter o meio físico. Nós temos um 0800 só para atender, a gente chama de assistência técnica também, mas só para assistência técnica. Esse 0800 ele é para assistência técnica. 50% das dúvidas de assistência técnica é a peça certa. Caramba, então vocês têm já esse número já em... E você consegue, então, combinar o meio físico com o digital. Outro exemplo muito bom, nós temos dentro da plataforma do Auto Expert o que a gente chama de Clube Expert. É um grupo de oficinas que trabalha, vamos dizer, muito mais próximo, porque estando próximo, nós vamos aprender muito mais rápido com eles quais são as dores e quais soluções eles vão precisar. A gente tem toda uma jornada dentro do meio digital que vai desde cursos EAD, passando por vídeos de transferência de conhecimento de, como eu digo, um novo veículo, uma nova tecnologia, algumas pílulas de conhecimento, que é como você diferencia, por exemplo, o sistema de freio A do sistema de freio B. Mesmo assim, ainda há necessidade de uma visita técnica, e ela é feita. Eu acho que esta combinação ela vai ser, de fato, a solução que nós vamos poder entregar para melhorar a jornada, seja do reparador, seja do profissional da revenda. Muito bom. Ô, Sérgio, com toda esses números que vocês têm, esses dados, dá para afirmar que hoje o profissional, o mecânico, o aplicador, ele busca mais informação do que o balconista, do que o profissional de vendas de uma distribuidora? Porque, assim, o que me parece é que as empresas querem falar diretamente com o aplicador, que é quem aplica, que é o fator decisivo ali, mas tem o balconista, que tem também uma importante função na cadeia, né? Mas o balconista, eu vejo por treinamentos, por lives que fazemos, e a procura não é tão grande como do reparador. Como que você vê isso? A gente identificou novamente, né, como é bom você ter a informação da fonte, né? É óbvio, o mecânico, pela própria característica da profissão, ele busca maior informação técnica do produto. Então, se você pega este conhecimento e tenta fazer de forma linear para o balconista, o balconista não vai ter interesse. Então, veja que não é o balconista que não quer aprender. As empresas, durante anos, usavam o mesmo meio de transferência de conhecimento, o mesmo conteúdo que ela faz para o mecânico, para o balconista. Mas ele quer um conteúdo diferente. Técnico comercial, no caso. Perfeito. Nós criamos, então, uma plataforma, e essa é Instagram, que é o Feras da Venda. E o Feras da Venda, hoje, vou te dar um número, são mais de 50 mil inscritos. Legal, um belíssimo número. É um belo número, mas assim, mais que o número em si, veja como você, acertando o conteúdo, você desperta o interesse do profissional. E aí a gente está muito feliz porque nós tocamos o profissional de revenda, seja do varejo, seja do atacado. Nossa, muito bom. Sérgio, vamos falar um pouquinho de mercado. Como que você vê aí a estruturação da cadeia hoje? O Brasil tem uma cadeia de autopeças, né, em nível, com 4 elos. Como que você vislumbra? Eu sei que é um assunto complexo, né? Muito se falou, em outros países é de uma forma diferente, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, assim, é o óbvio, né? Parece, mas eu vou me perdoe ser redundante, mas o Brasil é um país continental.
Nós temos 5 mil municípios, 44 milhões de veículos. Se a gente for somar 25 milhões de motopeças, então quando você... de motos, né? Então, necessitando de peças. É um mercado que está crescendo demais, né? Perfeito. E você, então, olha para esse universo e fala assim, eu vou ter um modelo de cadeia de distribuição, não me soa bem. Nós vamos ter os modelos que forem necessários para a peça certa chegar nas mãos da pessoa certa na hora certa. Pode ser 2 steps, 3 steps, como se diz, né? Passando. Vai ser para aquele grupo de produtos o que fizer sentido para que a solução seja essa de pizza entregue, quentinha, gostosa, saborosa. Ô, Sérgio, um outro assunto, você falou do mercado de 2 rodas. Você acha mais fácil? Eu sei que muitas empresas de motopeças nascem nesse formato, mas você acha que é mais fácil um lojista convencional de linha leve agregar 2 rodas ou, no caso, ele dependendo da demanda, também oferecer linha pesada? O que você acha que... Porque assim, a gente vê os tradicionais hoje indo para a linha pesada, mas não motopeças não interessando nesse momento. Queria saber a sua opinião também. Olha, novamente, se a gente pensar na história de motopeças, né? Assim, é muito interessante o mercado, porque você tem um modelo diferente de reparador varejista, né? Então, você tem um reparador que, ao mesmo tempo, varejo, então ele revende, e ao revender, instalar, ele aumenta o portfólio. Então, quando a gente pensa no portfólio de motopeças, nós, de autopeças, vamos pensar em peça de motor, peça de freio, peça de transmissão. Mas quem é do segmento de motopeças, ele pensa em capacete, pensa em manopla, pensa em outros produtos, né, que são de interesse ou mototaxista. E que no final ou vão dar uma rentabilidade boa para ele que também. Completa o pacote. Então, a gente tem que sempre pensar na linha de produto a ser ofertada, o modelo que hoje você tem para essa mercadoria chegar na mão de quem vai consumir. Então, acho que isso é muito importante. E também o serviço, porque o serviço de motopeça ele tem características diferentes do serviço de 4 rodas, por exemplo. Tá. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Sérgio, a gente vê muitas indústrias hoje que são muito conceituadas em um determinado produto, agregando outras linhas de produtos. Como que vocês veem isso e o posicionamento do grupo nesse sentido? Então, se fala especificamente a indústria, né? A indústria, ela antigamente, né? Então vou falar. Uma empresa você lembrava, tal faz rolamento, a outra faz. E era muito ligada. Eu vou falar da Nakata, tá? Sim, sim. A Nakata era muito ligada à suspensão, fornecimento para a Ford, Volkswagen. Então, o que ela fornecia para a montadora, ela colocava na reposição. A Fras-le, as lonas de freio para veículo pesado, ela fornecia para o OEM e ela colocava aquele mesmo produto, não necessariamente o produto idêntico, mas o produto lona para a reposição. E isso foi a quantidade de modelos que foi crescendo na frota fez com que as empresas elas desenvolvessem capacitações para fornecer para o mercado de reposição não só aquilo que ela produzia para a montadora, mas também produtos dedicados para outros modelos na reposição. Então, ela ampliou o portfólio. Puxa, aí ela olhou e falou assim, puta, se eu ampliei meu portfólio, por que não avançar em outros produtos que são correlatos? Então, a Nakata, ela é uma empresa originalmente de suspensão e direção. Nós agregamos o pacote de transmissão linha leve. Hoje a gente é um player importante, por exemplo, nas juntas homocinéticas, nas cruzetas. Então, você vai avançando, obviamente, há um limite. Agora, quando você olha para a Fras-le, que você cobre sistemas de freio, sistema de suspensão, sistema de transmissão, chega um momento que você fala, peraí, deixa eu fazer bem aquilo que eu já tenho no prato. Então, se você me pergunta agora sobre Fras-le Mobility, deixa eu fazer bem o que eu tenho no prato. Muito bom. Sérgio, aproveitando, entrando nessa questão, a gente teve nessa Automec, ela se notabilizou também para alguns eventos do setor, né?
setoriais que são importantes, essa aliança do aftermarket, né, que houve evento. Hoje, inclusive, está tendo também um evento das mulheres, e a mulher representa hoje no setor, né, uma força muito importante, tem que ser assim cada vez mais, né? Então, queria saber a sua opinião também sobre esses... O segmento de reparação, ele faz parte da sociedade, ele tem que refletir a sociedade, né? Então, a questão de gênero, por exemplo, ela tem que ser considerada dentro do setor. Nós temos excepcionais profissionais, sejam eles do gênero masculino ou feminino. Ou seja, não importa. Importa a excelência com que a pessoa realiza o seu trabalho. Perfeito. Né? Então, acho que isso permeia a nossa sociedade e, obviamente, está sendo refletido também na reposição. Quanto à aliança, eu sou um entusiasta. Então, me permita, porque a área de reposição ela tem um número significativo, seja ele de faturamento, seja ele de contribuição de impostos, seja de profissionais associados à cadeia. Então, é um segmento extremamente relevante, mas que carece de uma unidade que a represente. Então, eu sou aqui um adepto da aliança, contem comigo e espero fazer parte. Muito bom. Estamos na reta final. Queria que você falasse, a gente tem, depois de uma feira importante como a Automec, a gente costumeiramente tem um mercado pujante. A gente está fechando praticamente o primeiro semestre. E o que o mercado pode esperar da Fras-le Mobility, né, das marcas que compõem o guarda-chuva, aí para o segundo semestre? Eu acho que depois de 3 ou 4 anos de crescimentos robustos, a gente mede a passagem por oficina, né? Então, se nós olharmos para os últimos 4 anos, ela cresceu 40%. Se você olhar para o faturamento, o sell-out da rede de distribuição cresceu aproximadamente 40%. Então, se você olhar para esses últimos anos, você fala, nossa, nós mudamos de patamar. Vamos continuar crescendo nesse ritmo? Pouco provável. Não vamos deixar de crescer. Então, olhando para o mercado, ele vai ou se estabilizar num patamar ou crescer um pouco menos esse ano. Então, isso é o que nós acreditamos. Tendo essa crença, a gente sabe que para continuar crescendo no ritmo que vínhamos crescendo, nós vamos ter que fazer diferente. Principalmente melhor e mais barato do que fazemos antes. Muito bom. Sérgio, para a gente fechar, suas considerações finais, por favor. De novo, um entusiasta do aftermarket. É um segmento extremamente resiliente. Se nós olharmos para outros segmentos de negócio ao redor, seja ele alimentício ou outro, que são extremamente relevantes, a gente não vai ver a mesma pujança desses últimos anos. Então, eu, profissional da cadeia, quero parabenizar os profissionais da cadeia, porque, de fato, se a gente chegou até aqui, é fruto desse trabalho maravilhoso que é feito por vocês. Obrigado. Legal, Sérgio. Sérgio, queria agradecer em nome do Balcão Automotivo você ter nos recebido aqui no broadcast, né, de vocês. Mais uma vez, é um privilégio para a gente estar participando. Muito obrigado. Legal, então este foi Sérgio Montagnoli, Sérgio, diretor de marketing global e vendas IAM da Fras-le Mobility. E aqui o Balcão Automotivo, Silvio Rocha. Muito obrigado por essa oportunidade e até o nosso próximo conteúdo.